Olá, Tony Matheus, tudo bom? Olha só, eu estou aqui com a sua issue aberta, sua issue com pedido de análise do to-do list. E antes de analisar o código, deixa só eu ver o que você escreveu aqui nas maiores dificuldades durante a implementação. Entender como utilizar dataset para fazer a remoção do to-do foi um pouco complicado, mas acredito que tenha conseguido aplicar da forma certa. Eu vou falar mais sobre isso aqui no decorrer da análise, tá? A implementação do método de search também não tinha ficado muito claro para mim. Tive que refazer 2 vezes para entender 100%. Tentei refatorar o método de search, mas infelizmente não consegui fazer com que o código ficasse mais legível nesse refactor. Então optei por deixar como já estava e seguir com as aulas para ver uma melhor implementação. Tá, então você vai ver nas aulas, e aqui nessa análise eu também vou te dar algumas sacadas sobre implementação e refactoring da função de buscar um to-do, tá? Então vamos lá, eu já levantei a aplicação aqui, e se eu buscar por exe, mesmo que com todas as letras maiúsculas, esse to-do de fazer exercícios físicos é exibido, só ele. Se eu pesquisar por x, ele também vai ser exibido, mas se eu pesquisar por y, nenhum to-do é exibido porque nenhum to-do contém y, e se eu pesquisar por a, os 3 to-dos permanecem exibidos porque todos eles têm o caractere a. Beleza. Se eu vier aqui em adicionar um to-do, o to-do é adicionado. Se eu clicar aqui na lixeira para remover, esse to-do é removido. Se eu clicar no texto, nada acontece. E se eu clicar aqui na LI, nada acontece. Se eu clicar nessa LI aqui em cima, opa! Alguma coisa rolou aqui que fez com que, quando eu clicasse em uma LI que já existia, todas as LIs desaparecessem. Eu já tinha visto isso quando eu testei essa aplicação pela primeira vez, foi muito rápido. O código eu também dei uma olhada muito rápida e eu vou olhar com detalhes agora. E óbvio, no decorrer dessa análise a gente vai resolver esse problema aqui também. Então vamos lá. Estou aqui com o seu código e aqui nas consts, talvez faça sentido para manter o padrão. Por exemplo, percebe que aqui você nomeou com o nome do elemento como prefixo? Pode ser que faça sentido você dar um F2 aqui para renomear em todos os lugares e inverter esse nome para input search com S maiúsculo, porque a gente quer camel case aqui. Isso não é nada obrigatório, mas é só para manter o padrão de nome do elemento como prefixo aqui no nome da constante, tá bom? Como eu usei F2 para renomear, todos os lugares em que essa consta é usada, cada ocorrência dessa consta no código também foi renomeada. Coisas rápidas sobre formatação que eu vou fazer aqui. Eu não uso ponto e vírgula, em JS eles são opcionais, então vou remover todos os pontos e vírgula, porque eu vou escrever código aqui, vou esquecer de pôr ponto e vírgula, e aí vai ficar código com e código sem, então eu prefiro deixar sem. Meu costume de escrever sem ponto e vírgula aqui vai falar mais alto nessa análise. Agora que eu removi ponto e vírgula, eu vou dar um Ctrl Shift L para selecionar todas as arrow functions, na verdade a arrow das arrow functions. Vou pressionar Ctrl Shift e crase, ou acento agudo, é a mesma tecla, para colapsar os blocos de todas as funções, só para eu ter um panorama geral do código. Então aqui eu vejo que quando esse arquivo for carregado, as primeiras ações mais significativas, assim que esse arquivo é carregado, é a invocação dos listeners de eventos. No caso do format to do, quando ele for enviado, add to do vai ser executado. Vamos ver o que a add to do está fazendo? Ela recebe o objeto events como parâmetro. Aqui você usa o event.preventDefault para impedir que a página seja recarregada quando o form for enviado. Aqui tem o input value, que você está fazendo uma pequena validação com um trim para que as extremidades, caso haja nessa string extremidades com espaço em branco, eles sejam removidos. E aqui você tem uma let HTML template. Não precisa ser let, tá? Se eu der um F12, ela só está sendo usada aqui. E não é necessário que a HTML template seja uma let. Você não está reatribuindo a ela. Você não está reatribuindo o valor dela. Então vou renomear essa let para const. Pequeno ajuste aqui de formatação também, indentação. Por mais que seja só uma template string, se você indentar com 2 espaços aqui, vai ficar mais fácil para ler do que se esse espaçamento em excesso for usado. E aí aqui, você está fazendo uma verificação se existe pelo menos um caractere no valor do input. Se não houver, esse if não é executado e nada acontece. Agora, se houver, você está especificando que o HTML interno da TODO's Container vai ser HTML Template. Em aulas mais avançadas do CJIM, você vai ver que nem sempre é recomendado usar inner HTML, porque ela pode trazer e desencadear alguns problemas de segurança.
mas isso você vai ver em etapas mais avançadas. Aqui nesse momento está tudo bem usar inner HTML, tá? Só estou te dando um spoiler. Esse if, se você achar que faz mais sentido, pode ser um early return. A vantagem de você fazer um early return aqui é remover isso aqui de dentro de um bloco. Como que seria isso? Ao invés de executar inputValue.length, você verificaria por not inputValue.length, executaria um return aqui e moveria o if para antes dessa const ser declarada e o to-do ser inserido no DOM. Então, além da vantagem de você deixar esse código fora de bloco, você tem a vantagem de parar a execução da função aqui e não fazer com que ela leia esse pedaço de código desnecessário. Porque já que o input não tem length, não tem caractere, você só vai dar um return aqui e nada daqui para baixo vai ser executado. E óbvio, aqui dentro desse if você pode fazer qualquer coisa, como por exemplo exibir uma mensagem na tela dizendo que o texto inserido deve ter pelo menos uma quantidade X de caracteres e etc. Então, sempre que possível e sempre que faz sentido, eu acho que aqui faz, eu prefiro usar early return, ao invés de colocar código dentro do if, dentro de bloco, e executar a leitura de um código que não necessariamente precisa ser lido. Fechou? Então, por enquanto, essas são as minhas observações aqui para add to do. Agora, antes de prosseguir, vamos só testar se a adição do to do continua funcionando depois desse refactoring. Continua funcionando normalmente. Então agora, eu vou investigar a remove to do. A remove to do provavelmente é o ponto onde aquele problema do clique remover as LIs da tela está acontecendo. Então, se eu clico em uma LI que eu acabei de adicionar, nada acontece, mas se eu clico em qualquer uma das 3 LIs que já existia, elas somem da tela. Todas as LIs somem da tela. Isso está relacionado ao que você falou aqui. Entender como utilizar o dataset para fazer a remoção do to-do foi um pouco complicado, mas acredito que tenha conseguido aplicar da forma certa. Mas na real não, tá? Esse problema aqui denota que o dataset não foi aplicado conforme ele poderia ter sido e tá tudo bem. Esse era um desafio do exercício mesmo para você quebrar a cabeça um pouquinho e pesquisar. Você vai ver isso nas próximas aulas do CJRN, mas eu vou mostrar aqui para que você saque agora também. Olha só. Por enquanto, eu vou comentar esse if, eu vou inserir aqui no console o isDataSetRemove. Se eu clicar no texto do to-do, false é exibido. Por que false é exibido? Porque event.target resultou no elemento que eu cliquei, que no caso foi esse texto planejar aulas, esse spam planejar aulas, e como esse spam não contém atributo data, ele não contém a propriedade dataset, armazenando um objeto com a propriedade remove. Tanto é que, se eu vier aqui no console e inserir cifrão 0, o spam, que foi o último elemento que eu selecionei aqui na aba Elements, é retornado, e já que cifrão 0 está sendo uma referência para spam, se você inserir .dataset, vai ser retornado um objeto do tipo doneStringMath vazio. Agora, se eu vier aqui e clicar na LI, true é retornado. Por quê? Porque provavelmente essa LI contém um atributo data. Ela contém um atributo dataRemove. E aqui nessa expressão você especificou que event_target, ou seja, o elemento clicado, .dataset, se o elemento tem um dataset. O dataset vai armazenar um objeto com essa propriedade remove, que foi esse caso, porque o nome que foi inserido aqui no data, depois do traço do data, é remove. Tanto é que se a gente visualizar aqui no console e eu clicar na LI, o valor da propriedade remove é exibido. Se a gente visualizar só o dataset, quando eu clico, está aqui o objeto que contém a propriedade remove, que recebeu uma string remove, e como o dataset.remove está resultando em uma string remove, essa expressão resulta em true. É por isso que quando eu clico em alguma LI, true é exibido. Quando isDataSetRemove está armazenando true, se ela estiver armazenando true, olha o que está acontecendo aqui. Event.target, ou seja, o elemento que foi clicado, .parentElement, que nesse caso aqui da LI vai ser a UL, que é o nó pai de cada LI aqui dentro. Essa UL vai ser removida da tela. Por isso que está acontecendo esse problema de clique na LI, remover as LIs da tela, porque na verdade é a UL que está sendo removida. O que você precisa fazer para isso não acontecer? Eu vou comentar aqui novamente, e a primeira coisa que eu vou fazer para mudar isso é mudar a forma com que os atributos data foram declarados.
Então aqui no index.html, por exemplo, eu vou procurar data-remove. Existem ocorrências de data-remove, tanto nas LIs quanto nos is, que é o elemento de ícone da lixeira. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear. Selecionei, vou dar um Ctrl+Shift+L para selecionar todas as ocorrências e vou renomear esses atributos data para data trash. E ao invés de remove, isso aqui é uma forma de fazer, eu vou pegar o conteúdo das tags spam. Então data trash vai receber esse valor. Já nas LIs, eu vou renomear data remove para data ID, que também recebe o conteúdo textual do to-do. Então, fiz isso aqui no index, na marcação do index.html, e agora, ali na add to-do, em que os to-dos estão sendo inseridos de forma dinâmica, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou renomear esse data remove para data trash, que vai receber o conteúdo textual do to-do, que nesse caso é input value, e aqui na LI eu vou renomear para data ID, que vai conter uma interpolação com o texto do to-do, beleza? Feito isso, o que vai acontecer aqui? Eu vou descomentar esse código e vou renomear essa const para trash was clicked. Só que eu não quero armazenar um boolean baseado nessa expressão mais, porque olha só, eu vou comentar aqui novamente, só para a gente focar no que importa aqui agora. Eu vou remover esse igual remove daqui e olha só, eu vou logar no console a trash was clicked. Por quê? Só para você sacar o seguinte, se eu clicar em um span, doNstringMap retorna um objeto vazio. E esse objeto está vazio porque ele não contém nenhum atributo data. Agora, se eu clicar na LI dessa vez, como a LI contém um atributo data -id, o dataset, que está retornando esse objeto, contém uma propriedade ID, que contém o valor que a propriedade data está armazenando. Ou seja, a LI tem um data ID, então o objeto contém uma propriedade ID, que contém o conteúdo desse atributo, data ID, e no clique da lixeira, agora dataset resulta em um objeto que contém uma propriedade trash, que contém o valor do atributo data trash. Tá comigo até aqui? Agora a sacada aqui é a seguinte, se quando o elemento clicado é a lixeira, esse objeto vai conter uma propriedade trash, você pode especificar .trash aqui, e feito isso vai acontecer o seguinte, se o clique for feito no span, undefined vai ser retornado. Por quê? Porque o span não contém um atributo data, e mais especificamente não contém um atributo data que retorna um objeto com uma propriedade trash. O dataset desse span está vazio. O objeto dataset desse span está vazio. Se eu clicar na LI, undefined também é retornado porque não existe um data-trash na LI, mas se o clique acontece na lixeira, e a lixeira tem um data trash. Ou seja, quando a lixeira é clicada, o valor do atributo data trash foi atribuído aqui para trash was clicked. Se ao não clicar na lixeira, essa const vai armazenar undefined, e undefined, como undefined é um valor false, se a lixeira não for clicada, esse if não vai ser executado. Agora, quando a lixeira for clicada, trash was clicked vai estar armazenando uma string vazia, e string vazia é um valor truthy, e aí sim o if vai ser executado. Quando o if for executado, aí vem esse problema do parent element. Por que não é bom usar parent element? Porque é um design de código frágil. Se amanhã a marcação HTML dessa aplicação mudar e o parent element não for mais o elemento que você tinha em mente quando escreveu esse código, seu código quebra. Então, por isso, qual seria a minha escolha aqui? Dentro do if, eu vou selecionar o to-do, ou seja, a LI, que deve ser removida. Então, document.querySelector, que vai conter a LI. Só que para selecionar essa LI, você lembra que cada LI foi identificada com Data ID e que o Data ID tem o mesmo valor que Data Trash? Já que Data ID tem o mesmo valor que Data Trash, aqui você pode especificar Data-JS, -ID, e você vai selecionar a LI que contém esse texto que trash was clicked está armazenando.
porque trash was clicked é uma string que tanto data trash como data id contém. Então, se aqui abaixo você inserir um console.log to-do, se eu clicar em outros elementos que não sejam a lixeira, nada acontece, mas se eu clicar na lixeira, está aqui a LI que deve ser removida. E aí, já que agora eu tenho essa LI que deve ser removida, você pode invocar to-do.remove. Feito isso, o clique no spam ou na LI não remove mais as LIs do DOM, não remove mais a UL do DOM. O clique na lixeira remove a LI, e se eu adicionar um to-do e fazer o mesmo teste nela, o clique na lixeira também remove essa LI. Então é isso que você vai ver eu mostrando nas próximas aulas do CJRM. Mas como eu já estou analisando, eu resolvi mostrar aqui para você como implementar esse design de código. Beleza? Então aqui no Remove To Do eram essas as minhas considerações. Também vou fechar esse bloco da Add To Do. E aqui vem a parte que você também citou como dificuldade, né? A implementação do método de search também não tinha ficado muito claro para mim. Tive que refazer 2 vezes para entender 100%. Tentei refatorar o método de search, mas infelizmente não consegui fazer com que o código ficasse mais legível nesse refactory. Então optei por deixar como já estava e seguir com as aulas para ver uma melhor implementação. Você vai ver essa melhor implementação agora. Vou te dar uma sacada aqui para você simplificar essa implementação da busca pelos to-dos da forma que hoje eu acho que faz mais sentido para essa aplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa função, antes de olhar ela, é renomear ela para manter o padrão. Observa que aqui você tem a to-do, remove to-do. Então o nome dessa função, ao invés de ser search to-do values, pode ser só search to-do. Percebe que agora existe uma coerência entre esses nomes? E uma outra coisa que eu quero que você fique atento é que search to do não é um método, é uma função. Embora todo método seja uma função, nem toda função é um método. Método é aquela função que você declara dentro de um objeto. Essa função não está declarada dentro de um objeto, então ela é só uma função. Eu mostrei isso lá nas fundações, lá nas etapas iniciais, na etapa sobre funções e métodos. Se você sentir que precisa revisar isso, tá tudo bem, vai lá e revisa. Mas essa diferença entre função e método tem que estar clara para você. Então aqui eu vou abrir a função addToDo. Aqui tem um input value search, não precisa, pode ser só input value, você não precisa especificar que esse valor do input é do input search ou algo do tipo, porque aqui essa const já está dentro de um callback que dá contexto, que o nome dá contexto para o nome dessa const, então não vejo por que especificar que é do input value search ou algo do tipo. E aqui tem todo aquele malabarismo de filtrar os to-dos, né? De executar 2 filter e 2 for each só para exibir os benditos dos to-dos. E na real isso aqui, esse código tem como ser mais simples, tá? Basicamente falando dessa parte aqui. Então olha só, no CJRM você já viu uma forma de fazer uma abstração disso aqui, mas como você deve ter visto essa forma recentemente, ainda não deve ter rolado algum insight de como fazer isso aqui. E esse insight é usar transformação de dados ao seu favor. Olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse array.from, que está acontecendo 2 vezes aqui, retorna um array com as LIs. Quais LIs? As LIs que representam os to-dos, que estão dentro de to-dos container. To-dos container é a UL que contém as LIs. Está aqui a classe, to-dos container. Beleza. Aí, ao invés de duplicar esse array.from, eu vou fazer um comentário multilinha aqui, só para a gente manter uma referência desse código, que eu quero até comparar com você depois, o código do refactoring com o antigo código, que no caso vai ser esse comentado. Olha só, aqui eu vou declarar uma const to-dos que eu quero que contenha as LIs, né, que representam os to-dos. Então, aqui abaixo, se eu invocar console.log to-dos, então aqui, na real eu tenho que buscar, né? Se eu inserir qualquer caractere aqui, então aqui as LIs de cada to-do. Show! Só que ao invés de fazer to-dos armazenar um array de LIs, agora você deve fazer com que to-dos armazene um array de objetos em que cada objeto contenha uma propriedade to-do, que armazena uma LI desse array, ou seja, um to-do desse array, e também contém uma propriedade indicando se esse to-do deve ficar visível. Eu vou mostrar aqui num comentário, só para ficar mais claro. To-dos precisa armazenar um array
de objetos e cada objeto precisa conter uma propriedade ToDo que vai armazenar a LI. Obviamente isso aqui não é um código válido, estou fazendo só para você ver. E também vai ter uma propriedade que pode se chamar, por exemplo, should be visible, que recebe um boolean indicando se esse ToDo deve ficar visível. Então, a const ToDos precisa armazenar um array desses objetos. E daqui a pouco você vai sacar por que essa transformação de dados vai te ajudar a simplificar todo esse emaranhado de código aqui. Mas olha só, se eu estou dizendo que ToDos precisa armazenar um array de objetos e que cada objeto desse array contém uma LI desse array aqui, isso significa que este array vai ter a mesma quantidade de itens desse array. Porque para cada LI desse array você precisa gerar um objeto, certo? Se esse array vai ter a mesma quantidade de itens do array original, qual método você deve usar aqui? Você pode usar o método map, porque o que você quer fazer? Já que cada item desse array no qual o map está sendo encadeado agora representa um ToDo, você pode inserir um parâmetro ToDo e fazer esta função retornar um objeto. Ou seja, a cada execução desse callback do map, um objeto vai ser inserido no novo array que o map está gerando. Se você remover esses parênteses e tentar declarar uma propriedade aqui, propriedade string q, não vai rolar. Por quê? Porque o JavaScript vai interpretar essa abertura de chave como bloco da função e você não quer isso. Então, para que o JavaScript considere essa abertura e fechamento de chaves um objeto, você precisa do parênteses aqui, também conhecido como grouping operator. Ele vai fazer com que a precedência dessa expressão seja um objeto literal e em seguida esse objeto literal vai ser retornado aqui pela função. Só que ao invés de um objeto com uma propriedade prop, como a gente já especificou aqui abaixo, esse objeto vai conter uma propriedade ToDo, que vai armazenar o valor desse parâmetro ToDo. Então não preciso fazer dois pontos ToDo aqui, eu posso usar esse atalho. E a outra propriedade é should be visible. E a should be visible tem que armazenar um boolean indicando se esse ToDo deve ficar visível. Como que você vai fazer isso? Você já tem isso aqui no seu código, olha só. Se a gente vier aqui embaixo, essa expressão está verificando se o conteúdo textual do ToDo, .toLocale lowercase, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, mas essa expressão está retornando o texto do ToDo em letras minúsculas, com todas as letras minúsculas, e nessa string, com todos os caracteres minúsculos, você está verificando se essa string contém, se inclui nessa string a string do input value. Ou seja, essa expressão já vai retornar o boolean que você precisa aqui na should be visible. Só que fica ligado que no CJRM eu não mostro toLocale lowercase, e o motivo é muito simples. toLocale lowercase e toLowercase, na maioria esmagadora das vezes, vão ter o mesmo resultado. Só que se você inserir toLowercase aqui e remover locale, você vai estar escrevendo menos e obter o mesmo resultado. Então, se o resultado é o mesmo, para que você vai escrever mais? Não tem porquê. Então, não tem porquê usar esse método toLocale lowercase aqui. Segue o que está no CJRM. E o que está no CJRM é toLowercase. Segue a risco o que está lá. Usa só o que você viu no treinamento até aqui. Você não precisa inventar moda aqui nesse momento e fazer coisas que não foram mostradas no CJRM até o momento em que você está. Beleza? E é até por isso que essa pergunta existe aqui. A aplicação contém funcionalidades da linguagem que não foram mostradas nas aulas? Foi respondido que não, porém não é o que eu vi aqui no código. Essa funcionalidade não foi mostrada nas aulas, então fica ligado nisso. Então beleza, vamos ver se agora ToDos armazena um array com os objetos que eu especifiquei. Se eu inserir y no input de buscar ToDo, um array é retornado em que showBeVisible está armazenando false para cada LI. Por quê? Porque já que os ToDos não contêm um caractere y, nenhum ToDo contém, nenhum ToDo deve ficar visível. É por isso que showBeVisible armazena false. Agora, eu vou encolher esse array, e se aqui for inserido um x,
Dessa vez, o array retornado especifica que o primeiro to-do não deve ficar visível, o segundo to-do não deve ficar visível, porém o terceiro to-do, que contém um caractere x, deve ficar visível. E, obviamente, se eu inserir a aqui nesse input, um array é retornado em que todos os to-dos devem ficar visíveis, porque cada to-do tem caractere a. Então, agora que esse array está sendo obtido, fica mais fácil você executar efeito colateral de manipular as classes aqui. Então, for each, já que é um efeito colateral, você vai querer usar o for each para cada to-do. E aqui, já que esse to-do está armazenando um objeto que também contém uma propriedade to-do, eu vou fazer um destructuring nesse objeto, que na verdade vai ser assim. Vou fazer destructuring nesse objeto na propriedade to-do e na propriedade showBeVisible. E o que esse callback do for each vai fazer? Ele vai manipular as classes do to-do, ou seja, to-do.classList.add, e esse valor do add pode ser inserido de forma dinâmica, ou seja, você pode fazer um ternário aqui que verifica showBeVisible. Se showBeVisible estiver armazenando true, qual classe você quer adicionar nesse to-do? Você quer adicionar a classe deflex, para que esse to-do fique com displayFlex. Agora, se showBeVisible armazena false, isso significa que esse to-do não deve ficar visível. Então, nesse caso, a classe que você vai adicionar aqui é a hidden. E aqui você vai fazer basicamente a mesma coisa, só que invertendo. Você vai inserir o valor do remove de forma dinâmica. Se showBeVisible for true, significa que o to-do deve ficar visível. Então, qual classe você quer remover? Você quer remover a classe que faz o to-do ficar invisível, a classe que oculta o to-do, que nesse caso é a hidden. Agora, se showBeVisible armazena false, isso significa que o to-do não deve ficar visível, então você quer remover dele a classe que deixa ele visível, que é a classe deflex, que aplica displayFlex no elemento. Vamos testar se isso aqui funcionou? Se nesse input eu inserir y, nenhum to-do é exibido, porque nenhum to-do tem o caractere y. Se eu inserir x, só o to-do que tem o caractere x é exibido, e se eu inserir a, todos os to-dos são exibidos porque todos os to-dos contêm o caractere a. Isso significa que o refactoring não quebrou a aplicação e, na minha opinião técnica, esse código é o código que eu usaria hoje ao invés desse. Talvez nem tanto pela comparação de linhas, tá? Esse código antigo está com 17 linhas e esse aqui tem 9. É uma redução até que significativa de linhas, mas não é tanto pela redução de linhas, é pela simplicidade. Depois que você se acostuma a escrever código mais declarativo, mais funcional, ler esse código e escrever esse tipo de código fica mais confortável do que escrever esse tipo de código em que você precisa fazer repetições. Obviamente, esse tipo de código mais funcional, mais declarativo, impacta na legibilidade do código. Por quê? Porque o mundo inteiro está acostumado a ler código imperativo assim, mas eu falei o mundo inteiro foi um hiperbolismo, tá? É que na maioria das vezes a gente aprende a escrever código imperativo mesmo. E como o código imperativo na maioria das vezes é o senso comum, quando você está acostumando a escrever código mais funcional dessa forma, obviamente vai haver um impacto. Mas cara, depois que você aprende a escrever código conciso, declarativo e simples que funciona, sem precisar se estender e fazer repetições desse tipo, você não vai querer saber de outra coisa. Isso aqui vicia. Fechou? Então essas são as considerações que eu tenho para fazer no seu código dessa aplicação. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado mais claro. E se não tivesse alguma coisa, talvez não tiver feito sentido agora para você, pode comentar aqui na issue em que você enviou a aplicação, que eu vou te ajudar. Pode contar comigo para acelerar a sua chegada na fluência em JavaScript.